A vida de José do Egito é uma vida fenomenal. Uma das histórias mais emocionantes que nós temos na Bíblia. Você quer saber mais? Eu vou continuar essa história e você tem outras ministrações, outros estudos que já fizemos no nosso canal. Fique ligado no nosso canal e eu volto daqui a pouco. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 42, a gente lê o seguinte, eu vou ler alguns textos, alguns versos, para não ficar um texto muito longo de leitura. Diz assim, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Então vamos pensar nisso. O que está acontecendo? Jacó, 12 filhos, um dos filhos, José, foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana que o levou ao Egito, e lá no Egito ele foi escravo, né? Se tornou escravo, foi enganado, foi para a prisão e tudo, e depois de vários anos ele se encontra com o faraó, e o faraó tem um sonho, e esse sonho é um sonho revelador, um sonho, uma profecia, algo muito sério que haveria de acontecer. 7 anos de fome, 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. Então, o que fazer? José dá uma palavra para o faraó e o faraó o chama para ser o governador do Egito. Então, aqui nós estamos no período da entrada para os 7 anos de fome. A abundância já aconteceu. Agora, aquela fome, ela não foi só no Egito, ela foi na região. Tanto é, lendo de novo, que Jacó, quando soube que lá no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Né? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então, aqui a gente já começa a entender alguns princípios importantes. O primeiro princípio é aquela questão, né, que se fala bastante sobre aquelas categorias, aquela pirâmide de Maslow, né? O que é mais essencial na vida das pessoas? As pessoas começam naquilo que é essencial, elas começam a buscar aquilo que é questão de sobrevivência. E aqui é uma questão de sobrevivência. Porque como houve fome, essa fome certamente se estabeleceu através de seca, então não adianta plantar, não nasce nada, não é? E as pessoas vão perdendo tudo aquilo que tem, porque vão comendo a comida que está reservada e assim por diante. Então, no caso aqui de Jacó, ele chama os seus filhos e diz, olha, vão para o Egito, lá tem comida. Não fiquem aí um olhando para a cara do outro. É interessante que quando nós estamos com situações de crise, tem uma maneira em português da gente falar que as pessoas ficam como barata tonta, né? A pessoa fica ali rodando e rodando, mas ela não consegue, ela não tem um insight. E quem teve esse insight? O Jacó, um senhor de idade, mais de 100 anos, e ele chama os filhos e diz, por que vocês estão aí um olhando para a cara do outro, gente? Vai morrer todo mundo agora? Eu fiquei sabendo que lá no Egito tem trigo. Né? Não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha jornal, né? Não tinha telefone, não tinha televisão. Como é que essa notícia chegava de um lado para o outro? Porque certamente alguém comprou, alguém avisou alguém, que avisou alguém, que avisou alguém, que avisou alguém. Imagina quanto tempo demora para chegar uma notícia como essa. Bom, mas de toda maneira, então, os 10 irmãos de José, verso 3, desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, por que é irmão de José? Porque é da mesma mãe. Irmão de José fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Então o que ele fez? Ele tinha 12 filhos. Ele manda 10, porque José, para Jacó, estava morto. Para os irmãos de José, José estava morto. Né? Então ele segura Benjamim, que é o filho mais novo, é o novinho, né? E aí diz o texto no verso 5, os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Então você imagina que a caravana era grande. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele
com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. José judiou um pouco dos irmãos aqui, não é? Você percebe que o que José está fazendo é dar um choque na vida desses irmãos. José, nessa época, já não se vestia mais como seus irmãos. Eventualmente já não tinha aquela barba longa como seus irmãos. Já não estava se comunicando na língua hebraica como seus irmãos. Então ele estava falando, tem até um pouco mais para frente, diz que ele falava por tradutor, né? Então quando os irmãos chegaram lá, medo do governador. Quem é esse homem? É o segundo no Egito. Faraó e José. Não reconheceram fisicamente, não reconheceram a linguagem, porque ele está falando, obviamente, numa outra língua. E a posição, o medo, o respeito, a necessidade, né, fez com que eles ficassem absolutamente cegos. Não sabemos quem é esse homem. Imagina, vamos pensar que o irmão deles que eles venderam é aquele cara. Até se parecesse, não passa na cabeça. Então aqui a gente encontra uma série de princípios importantes. O primeiro princípio é o seguinte: todo sofrimento, ele gera uma necessidade muito grande de se resolver o sofrimento. Onde está doendo? A dor faz com que a gente busque ajuda. No caso aqui, é a dor das piores, ou talvez a pior, que é a fome. Não tem comida, imagina você não ter comida para você, não ter comida para os seus filhos, não ter comida para as pessoas da sua família, né? Outra coisa importante é que o sofrimento une pessoas. Interessante isso, né? Por quê? Porque Jacó pega os seus filhos todos, os 10, tira apenas Benjamim, que ele preserva, e diz, olha, vocês vão para lá. Então eles vão como uma comunidade em busca de ajuda. A união que o sofrimento traz não deve ser desprezada. Buscar ajuda, pedir ajuda, dar a mão para alguém que está talvez até mais forte do que você, procurar, conhecer algo que você precisa através desse, o que se chama hoje networking, né? Ou seja, eu vou me conectar com pessoas que sabem, ou que podem saber, ou que podem me ajudar, ou que podem me dar uma visão mais clara a respeito da vida, né? Então, esse daí é o primeiro ponto que eu queria levantar. Sofrimento não é fácil e ninguém quer. Ninguém está querendo sofrer e ninguém vai buscar o sofrimento. Mas ele acontece, e quando ele acontece, ele pode ser particularizado, quer dizer, alguém está sofrendo, uma pessoa está enferma, ou como pode ser coletivo, ele pode ser generalizado, que foi o caso da fome. A fome não é fome na minha casa, é fome para todo mundo, né? Eu não consigo plantar, o meu vizinho também não consegue plantar, ninguém consegue colher, não tem condições, etc. O que a gente faz? Às vezes você tem o dinheiro, que foi o caso de Jacó, porque ele manda comprar o trigo. Então ele tinha condições, você vai ver no texto que ele manda prata para comprar o trigo. Mas de que adianta ter dinheiro e não ter a comida para comprar, né? Não ter o trigo. Então o sofrimento, ele acaba gerando essa união entre as pessoas, mas o sofrimento também, ele promove a necessidade de a gente buscar quem realmente pode resolver os problemas, que é Deus. Muitas vezes, no sofrimento, as pessoas se encontram com Deus, né? Há casos e casos de pessoas
que disseram, olha, eu estava numa situação terrível, eu estava brigando demais em casa, eu já estava a ponto de separar, eu já tinha me separado, eu tinha problema com drogas, eu tinha problema com pornografia, eu tinha problema com isso, com aquilo. Quando clamou a Deus, veio a resposta, veio a salvação, veio a libertação. Então, o sofrimento, ele, não é que ele seja mal, ele é ruim porque a gente sofre. Ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento precisa ser vivido numa dinâmica de fé. Eu confio em Deus. Eu sei que o meu Deus há de suprir as minhas necessidades em glória. Eu sei que o meu Deus está no controle da minha vida. Né? Quando nós todos enfrentamos a pandemia, o que foi a pandemia? Foi uma situação adversa, mas não foi para mim. Foi para todo mundo. O que a gente fez? A gente procurou se unir, usando tecnologia, etc. Né? Não pode na sua casa, você não pode ir na minha, mas vamos nos comunicar, vamos nos falar. Algumas pessoas chegaram e disseram, bom, eu preciso aprender novas habilidades, eu preciso aprender a trabalhar com isso, com aquilo. Poxa vida, minha empresa fechou, e agora o que eu faço? Eu tenho que continuar. Então, converso com um, converso com outro, aí as pessoas vão se unindo, ideias aparecem diante do sofrimento. Mas mais importante do que tudo, né? Eu me lembro que nos momentos de maior tensão, porque a pandemia, vamos falar a verdade, a pandemia gerou tensão na gente. Quando eu ia no supermercado, por exemplo, máscara, né? No começo eu cheguei a pôr luva, né? Porque você vai ficando com aquele medo, aquele temor, né? Então, pera um pouco, deixa eu ser aqui inteligente. Se passa assim, eu não sei, vamos cuidar. E eu me lembro que eu dizia para minha esposa, porque eu que ia no supermercado, e eu quando voltava eu dizia, cara, eu tô tenso. Eu dizia, de ter ido no supermercado, eu falei, exato. Não é porque eu estava com medo de pegar alguma enfermidade, mas o ambiente é um ambiente tenso. As pessoas estão tensas. As pessoas, ninguém olhava para ninguém, ninguém passava perto de ninguém, ninguém tocava em ninguém. Foi um sofrimento terrível pelo qual todos nós passamos. Né? E o que isso gerou? No meu caso, gerou uma aproximação para com o Senhor. Né? Eu e minha esposa orávamos todos os dias, né? Participávamos da ceia do Senhor, glorificávamos a Deus ali juntinhos, nós dois. Né? Quando via os filhos, via assim às vezes de longe, no comecinho a gente nem se via, mas depois devagarinho, né? Máscara e tudo, não pode tocar, não pode beijar. E eu... descendente de libanês, né? A gente beija filho, beija o homem, beija a mulher, beija todo mundo, né? Mas o que acontece se a gente confiar no Senhor no meio do sofrimento? Esse é um ponto extremamente importante. E eu quero continuar fazendo uma leitura aqui. Diz o texto no versículo 10, diz assim: quando José os acusou, né? Diz assim: eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Começaram a abrir informações. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos, olha aqui, eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o nosso pai. E o outro já morreu. Quem era o outro? José, estava falando com eles, né? Então você imagina a tensão, imagina o ambiente. Imagina para José, eu acho que José pensou assim, gente, eles realmente pensaram que eu tinha morrido. Eles não me mataram, mas ao me venderem, eles acharam que eu tinha morrido. Né? Imagine que essa família toda cortou a esperança de rever José. Não que os irmãos quisessem, porque foram eles que venderam, né? Muito amigos, né? Venderam o irmão, né? José tornou a afirmar, verso 14, é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá.
olha a estratégia de José, eu quero ver o Benjamim. Vocês vão trazer esse menino para cá. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. Gente, presos 3 dias. José ficou preso quantos anos? Né? Quantos anos? Foram 13 anos que ele ficou como escravo e depois preso vários anos. Né? No 3º dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se cumpram as suas palavras, vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Só que eles estão aqui conversando, sabe na frente de quem, né? De José. E eles não sabem que José entende a língua deles. Porque José é exatamente aquele filho, né? Aquele irmão que eles pensam que morreu. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Então olha aqui para mim. O sofrimento acaba gerando uma outra questão. Ele passa a trazer para a gente o despertamento, a consciência a respeito de decisões do passado. Porque há muito sofrimento que a gente passa hoje que ele é consequência de decisões que tomamos no passado. Né? A pessoa diz assim: meu casamento nunca mais foi o mesmo, teve traição, mas teve perdão, teve isso, teve aquilo, mas nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque lá atrás teve uma decisão errada. E tantas outras áreas da vida, decisões erradas. Então, a importância de se pensar antes de tomar decisões, a importância de se andar baseado em princípios. Gente, é inconcebível que esses irmãos pegassem o irmão José só porque eles tinham raiva dele, porque ele tinha sonhos. E os sonhos eram reveladores. Eram sonhos que mostravam que ele estaria um dia no Egito dessa maneira, né? E, obviamente o sonho não falava nada disso, mas falava desta importância que ele teria diante dos irmãos. Os irmãos ficaram com tanta inveja e com tanta raiva que queriam matá-lo. Quando José foi visitar os seus irmãos que estavam ali pastoreando, etc., eles jogaram ele num buraco. Só não mataram porque um dos irmãos falou: não vamos fazer isso, não, vamos vender. Tipo, vamos salvar essa situação, não vamos manchar as nossas mãos de sangue. Mas eles mancharam as mãos de sangue quando tomaram a decisão. Entenda uma coisa, não é só quando eu quando eu faço alguma coisa que eu estou errando. Quando eu ponho no meu coração de fazer algo errado, eu já pequei. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras no coração, já adulterou. Aquilo que você mantém dentro de você, Provérbios diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele detesta, né? E aí vem uma série de coisas. E uma delas lá é exatamente esse andar planejando mal. Pés que se apressam para derramar sangue inocente. Pés que se apressam. Olha, toda a ação ela vem a partir de uma deliberação interior. E essa deliberação interior já é errada, já é pecado. Não adianta você dizer: eu não fiz, eu não pus a mão. Mas você sentiu, pensou, planejou, desejou, quis. Você só não pôs a mão lá. Né? Por isso que a Bíblia fala que tanto é errado quem faz quanto quem apoia o que faz, né? O conivente. Porque o conivente teve o mesmo desejo, ele só não teve talvez a coragem de pôr a mão naquela sujeira. Né? Então veja, certamente estamos sendo punidos. O sofrimento agora, não a fome, mas o fato deles enfrentarem José, os acusando de espiões, esse é um momento tenso, foram presos por 3 dias, esse é um momento tenso, e nesse momento o que acontece? Despertamento sobre decisões do passado.
E o que a gente faz com as decisões erradas do passado? A gente tem que ter consciência, pedir perdão para Deus, pedir perdão para as pessoas envolvidas e abandonar o erro. A gente tem que fazer isso. Se não fizer isso, não adianta nada. Só ter a consciência do erro não resolve, né? O texto continua dizendo assim: Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles estão aqui discutindo, ó. E José ali. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão, mandou acorrentá-lo diante deles. Ou seja, ele pega um irmão dele, Simeão, deixa preso e diz para os outros: agora vocês vão para lá, vão para a casa do seu pai, vocês vão provar que vocês não são espiões, vocês vão trazer o irmão mais novo. Se vocês fizerem isso, eu vou acreditar. E aí olha a tensão novamente. Simeão preso, os irmãos viajando, né? Lembra que toda viagem ali muito demorada. E o que vai acontecer? O que vai acontecer a gente vai ver na próxima mensagem, mas eu quero trazer para você um desafio ao término dessa meditação. E o desafio é: você está aproveitando o sofrimento para o seu aprendizado, para pedir perdão para Deus, para pedir perdão para as pessoas envolvidas? Você está aproveitando o sofrimento para buscar mais a Deus, para clamar mais ao Senhor? Você está aproveitando o momento difícil para conversar com outras pessoas e buscar conselhos? Aprenda com o sofrimento. Não se abata. Cresça. Vamos orar? Que a tua graça, Senhor, seja poderosa sobre nós e nos ajude a vencermos toda e qualquer barreira que quer nos destruir diante do sofrimento. Ajuda-nos a crescer e a crescer, ó Deus, segundo a tua vontade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E amém.